Fala, galera abençoada, paz seja convosco. Pessoal, olha, hoje no nosso segundo dia de devocional, nós vamos tratar sobre o segundo capítulo do Evangelho de João. De maneira específica, nós vamos falar daquele trecho em que Jesus transforma água em vinho, desse grande milagre. De maneira mais específica, nós vamos trazer lições práticas a respeito de um casamento de ponta cabeça. Mas para que nós possamos chegar neste tema, eu gostaria de trazer para vocês um pouco do contexto, da história. A palavra de Deus fala que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Maria, mãe de Jesus, já estava no casamento, naquele local. Jesus e seus discípulos foram convidados. E o que acontece? Casamentos no judaísmo têm por costume durar bastante tempo a festividade. Então, bastante comida, bastante bebida. Porém, Maria chega para Jesus e fala o seguinte: o vinho acabou. A falta de vinho traria desonra para a família da noiva, do noivo, traria desonra para a casa, traria desonra para o casamento. Seria um péssimo começo de casamento. E Maria tinha expectativa a respeito do que Jesus poderia fazer. Porém, Jesus vira para sua mãe e fala o seguinte: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus deixa claro para Maria que não é a vontade dela, muito menos a dele, mas que ele estava ali para fazer a vontade do Pai. Porém, Maria, crendo, acredito eu, que na bondade de Jesus, ela vira para os servos ali e fala: olha, façam tudo que ele ordenar. Aqui vem uma grande lição para as nossas vidas. Milagres são gerados, acontecem, quando nós obedecemos a Jesus Cristo, sem questionar e mesmo sem entender. A palavra de Deus diz que então Jesus pede àqueles servos para pegar 6 talhas de pedras, talhas usadas para o ritual de purificação, e pede eles para colocar a água até a boca. Então eles enchem de água aquelas talhas. E aí o milagre acontece. A água ela é transformada em vinho. E o que aconteceu? Jesus pede para levar um pouco para o mestre-sala, o mestre de cerimônia. Aquele homem bebe do vinho, que antes era água, né? Mas bebe do vinho. E ele fala: olha, é costume durante o casamento servir no início o bom vinho. E depois de satisfeitos, trazer o inferior. Porém, neste, o bom foi conservado até o final. Em outras traduções, traz a conclusão de que no final o melhor foi servido. O que nós podemos compreender aqui? O que esse mestre-sala traz a respeito de um casamento que nós temos hoje? Convicção e visão a respeito da sociedade. Que casamentos começam bem, começam como um bom vinho. O tempo passa e esses casamentos começam a perder cheiro, começam a perder sabor. O tempo passa e esses casamentos começam a ser diluídos. O tempo passa e os sonhos, os projetos, as conquistas que eram planejadas, a união desse casamento deixa de ser o bom vinho do começo. Aquela euforia da lua de mel se perde com o tempo e se torna os vinhos que o próprio mestre-sala trouxe à tona, dizendo que eram vinhos inferiores. E o que Jesus fez neste casamento? Mostrou um casamento de ponta cabeça. Um casamento que começou muito bem e terminou melhor. É este tipo de casamento que Jesus quer trazer para as nossas vidas. Você que é casado, eu tenho 4 lições práticas para que nós possamos praticá-las e trazer para as nossas vidas casamentos melhores dia após dia. E você que ainda não é casado, pega um bloco, pega uma caneta e anota para que você possa praticar durante o seu casamento. Preste atenção, a primeira grande lição que nós podemos aprender lendo essa porção é que nós precisamos convidar Jesus para o nosso casamento. Parece simples, parece até lógico, mas muitas de nós não fazemos isso. Precisamos convidar Jesus para o nosso casamento. Precisamos centralizar o nosso casamento nele, em quem ele é. Confiar nele sem depender de outros, ou melhor, confiar nele independente ou apesar de tudo. Nós precisamos trazer Jesus para o nosso casamento. A segunda lição prática é que nós precisamos convidar a igreja para o nosso casamento. Como assim? Para convidar a igreja para cerimônia, para festividade, para festa? Não estou falando disso. Eu estou falando para convidar a igreja para o dia a dia do casamento. A palavra de Deus fala no versículo 2 que Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que você precisa ter amigos,
Você precisa ter amigas que são discípulos de Cristo Jesus. E essas pessoas precisam tocar a sua vida não de maneira superficial, mas precisam tocar a sua vida de maneira íntima, de maneira relacional, ser verdadeiramente amigos, porque casamentos precisam de bons amigos, de boas referências, pessoas que são discípulos de Cristo Jesus. A terceira grande lição, ou melhor, a terceira lição prática que podemos ter em nossas vidas é: precisamos convidar intercessores para o nosso casamento. Olha, na palavra de Deus, nos 4 evangelhos, você só vai ver Maria interceder por uma pessoa neste casamento. Maria chega diante de Jesus e intercede pelo casamento. Maria estava em um local específico, tinha acesso aos bastidores e intercedeu diante de Cristo por aquele casamento. Precisamos atrair pessoas, convidar pessoas que intercedam pelo nosso casamento. E não são pessoas afastadas, mas da mesma forma que os amigos, pessoas íntimas, que conheçam as nossas mazelas, que conheçam as nossas dificuldades, para que elas possam interceder pelo nosso casamento. E para concluir, a 4ª lição prática é o seguinte: precisamos obedecer sem questionar. Fazer como aqueles servos fizeram, obedecer sem entender, obedecer sem questionar. Olha, não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que minha esposa acha, não é o que minha esposa pensa, é o que a palavra de Deus diz, é o que Cristo diz. Precisamos obedecer sem questionar, sem entender. Está aqui 4 lições práticas para termos um casamento de ponta cabeça. Um casamento que começa bom, começa voando baixo e termina melhor, porque Cristo é o convidado principal deste casamento.